Essa semana, na aula de História, iniciaremos o capítulo 1 do livro 2. Nesse capítulo, aprenderemos sobre a invenção do comércio. Estudaremos as raízes históricas das trocas comerciais. Também conheceremos a origem do dinheiro, principalmente das moedas de metal. Vamos iniciar? A invenção do comércio. Na página 3, nós temos um pequeno textinho que vocês irão fazer a leitura. Você troca? Você troca um gato com dente por um pato com dente? Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? E você troca um leão sem dente por um dragão obediente? Você troca um ratinho de camisola por um passarinho na gaiola? Em seguida, vocês irão refletir as seguintes perguntas. O texto sugere algumas trocas engraçadas. E você, o que gostaria de trocar? Você já trocou alguma coisa com alguém? O que foi trocado? Na sua opinião, por que as pessoas trocam coisas? Reflitam essas perguntas. Página 4. Mudanças na pré-história. Na pré-história, durante um longo tempo, os seres humanos, as pessoas, caçavam animais selvagens e coletavam frutos, raízes e outros alimentos da natureza. Então, tudo era retirado da natureza. Conseguir alimento não era nada fácil e os primeiros povos sofriam bastante para cumprir essa tarefa. Como havia pouca comida, não sobrava quase nada para estocar, ou seja, para guardar, em épocas de seca ou de frio intenso. Essa situação começou a se modificar com a invenção da agricultura. Por volta de 10.000 anos antes de Cristo, alguns grupos humanos, alguns povos, começaram a cultivar espécies de plantas para comer, como o trigo. Tempos depois, iniciaram a criação de animais, como o boi, o porco e a ovelha. Por meio da agricultura e do pastoreio, que é o ato de conduzir e vigiar o gado de animais, os seres humanos podiam produzir o próprio alimento. Então, eles começaram a produzir, em vez de ele caçar e retirar da natureza os frutos, as raízes, os vegetais, eles começaram a criar e cultivar seus próprios alimentos. Essa importante conquista deu origem a muitas mudanças. A partir de então, as pessoas não precisavam mais ser nômades, isto é, deslocar-se para conseguir comida, ou seja, sair de um lugar e ir para o outro. Por essa razão, passaram a viver em um lugar fixo, ou seja, tornaram-se sedentárias. Assim, formavam-se as primeiras vilas e cidades. Além disso, a produção de alimentos aumentou, a oferta de comida. Depois de matar a fome, essas pessoas perceberam que ainda tinha bastante comida
à disposição, ou seja, sobrava muita comida. Dessa maneira, o excedente era estocado, então o que sobrava era estocado. Ou seja, aquilo que sobrava para períodos mais difíceis, como a época de seca ou de muito frio. Observe essa imagem. A invenção da agricultura promoveu importantes mudanças na vida dos povos antigos. Na imagem, plantação de arroz na Tailândia, na Ásia. Uma coisa pela outra. Com o tempo, algumas pessoas tornaram-se especialistas, isto é, muito boas em uma atividade. Por exemplo, em uma comunidade, um indivíduo começou a se destacar no plantio de ervilhas. Então, ele era ótimo para plantar ervilhas. Logo, sua casa tinha sacas e mais sacas de ervilhas. Outra pessoa ficou muito boa na produção de beterraba. Por isso, ela tinha esse produto em abundância, ou seja, tinha muito. Seu vizinho, por sua vez, criava galinhas como ninguém e quase não tinha mais espaço no galinheiro de tantas galinhas. No começo, essa grande quantidade de comida era estocada, mas se não fosse consumida a tempo, acabava estragando. Além disso, essas pessoas que especializaram o trabalho também precisavam de outras coisas. O homem que tinha muitas ervilhas precisava também de beterraba e de galinhas. O criador de aves precisava de grãos, além de ferramentas, potes, roupas, etc. Como resolver esse problema? A solução encontrada foi trocar o que elas tinham de sobra. Observe essa imagem. Com o excedente de alimentos e outros recursos, os primeiros grupos humanos passaram a trocar o que tinham de sobra. Na imagem, Maçais, grupo étnico da África, fazem a troca de produtos. Entenderam? Agora, vocês irão desenvolver as atividades das páginas 6 e 7, de acordo com o que vocês acabaram de aprender. Página 6. Com base no que você aprendeu, faça um X no item correto, ou seja, na frase que está correta. A caça de animais selvagens era uma prática sem perigos ou grandes riscos. Será que isso é verdade? Os povos sedentários precisavam se deslocar para conseguir algum alimento. Será? Será que eram os sedentários ou os nômades? Próxima. A invenção da agricultura acarretou a importantes mudanças na pré-história. E o número de pessoas diminuiu depois da invenção da agricultura e do pastoreio. Uma dica: só tem uma resposta correta. Exercício 2. Complete as frases com as palavras sugeridas: especialistas, trocar, alimento, cultivar. A. Na pré-história,
durante muito tempo conseguir não era nada fácil e os primeiros povos sofriam bastante nesta tarefa. B. Por volta de 10.000 a.C., alguns grupos humanos passaram a domesticar animais e espécies de plantas para comer. C. Nas antigas vilas da pré-história, algumas pessoas tornaram-se isto é, muito boas em uma atividade. D. Para não estragar o que tinham de sobra e conseguir outras coisas, os antepassados humanos resolveram o que tinham. 3. Explique com suas palavras o que significa nômade. 4. Explique com suas palavras o que significa sedentário. E na página 7 é uma atividade de divirta-se. As ilustrações parecem iguais, mas apresentam 5 pequenas diferenças. Então, seria uma atividade dos 5 erros. Encontre cada uma delas, circule e olhe nos detalhes. E depois, na próxima aula, faremos as correções dessas atividades. Até mais!